Fala galera, tudo bem com vocês? Prof. Rafa aqui na área para mais uma aula de História. E hoje a gente vai fazer uma retomada de três temas: o café no Brasil, a Segunda Revolução Industrial e os Estados Unidos no século XIX. Bora começar! Para começar, o primeiro tema que a gente vai trabalhar na retomada, a expansão cafeira no Brasil, da página 178 até 182, o momento que o café vira o principal produto de exportação no Brasil no século XIX. Então, o que é importante nesse tema você recordar? Que a primeira fase de produção que vai ter um êxito é o Vale do Paraíba, região entre São Paulo e Rio de Janeiro, e nessa região a produção teve êxito por alguns fatores, dentre eles abundância de terras, disponibilidade de mão de obra barata, que era a mão de obra escravocrata, condições climáticas favoráveis e aumento do consumo no exterior. Então, tudo isso fez com que a primeira fase da produção teve êxito, né? E aí a gente viu que no meio do século XIX, ainda com mão de obra escrava, vamos lembrar que a escravidão total só aconteceu em 1888, em 1860 essa produção de café teve um certo declínio. E aí eles migraram do Vale do Paraíba, não todo mundo, mas uma boa parte, e se espalharam pela região que estava próxima ali ao Vale do Paraíba. Sobretudo foram para a região oeste. E essa região oeste, também chamada de Oeste Paulista, tinha algumas condições boas de cultivo. Mas antes que você entenda essa nova região, vamos entender o porquê que então eles fizeram essa migração. Porque houve um declínio da produção depois de um certo tempo, por alguns motivos, dentre eles desmatamento, queimadas, sistema extensivo de produção, erosão, que é a velha prática do plantation, né? Você planta uma coisa só, não há uma diversidade em relação à produção agrícola, todo ano sempre plantando a mesma coisa em grandes áreas, nos latifúndios, né, com a mão de obra escrava. E aí quando eles fazem essa migração para o Oeste Paulista, algumas coisas chamaram a atenção nessa região e vão fazer com que a produção tenha êxito de volta. Quais são esses fatores? Solo fértil, chamado de terra roxa, a geografia era pouco acidentada, não havia os mares de morros, grandes extensões de terras disponíveis então para produção agrícola, e eles vão para essa área roxa, não sei se você consegue ver ali, mas dá para ver no mapa uma área lilás, onde pega a parte centro-oeste de São Paulo, pega também a região extremo norte do Paraná. A gente viu também que os fazendeiros eles aproveitaram os recursos adquiridos com a produção de café e eles vão começar os ditos surtos industriais. Como assim? O dinheiro ganho no café foi reinvestido na compra de máquinas. A industrialização brasileira vai acontecer lá com Getúlio Vargas, 1930. Só que no final do século XIX, alguns locais bem específicos vão passar por um processo de industrialização por conta dos capitais investidos aí advindos do café. E também eles vão investir em ferrovias, não só maquinário de produção, mas também vão aprimorar, vão desenvolver aí as estradas de ferro para também escoar essas produções. E a gente tem que a primeira estrada de ferro foi a Estrada de Ferro Mauá, 1854. Em São Paulo, a primeira estrada de ferro foi a São Paulo Highway Company, em 1867. Então perceba que na metade do século XIX, enquanto o mundo estava passando por segunda revolução industrial, aqui estava começando, digamos assim, a primeira revolução industrial. Primeiro em que sentido? No sentido de que a máquina a vapor está sendo utilizada, máquina essa que foi símbolo aí da primeira revolução lá em 1750 na Inglaterra. Nosso segundo tema da retomada, Segunda Revolução Industrial, entre 1850 e 1914. Lá na página 232 até a 239 você encontra esse tema. Então o que é importante? Lembrar os símbolos, né, da Segunda Revolução Industrial: aço, petróleo e eletricidade. As coisas que foram inventadas nesse momento, as principais: o telefone, que era um aprimoramento do telégrafo, os carros com motor a combustão interna, as usinas hidrelétricas. Você tem a expansão das ferrovias, das estradas de ferro, né, pela obtenção do aço. Então você tem isso simbolizando a Segunda Revolução. É importante também lembrar que nesse momento vigora a ideia de cientificismo. O que é isso? Era
a crença na capacidade, né, de que a ciência explicaria o mundo, que eles estavam dominando as forças da natureza, que a ciência só traria progresso. E esse novo processo de avanços técnicos científicos a gente vai chamar de Segunda Revolução Industrial. Aconteceu onde, professor? Principalmente Inglaterra, Alemanha, Estados Unidos e Japão. Depois disso dá uma espalhada na região, tá? No Japão acontece a Revolução Industrial lá, acontece por meio de uma revolução chamada Revolução Meiji, que foi o imperador da época tomando uma série de medidas que vão industrializar o Japão. Essas reformas a gente tem, dentre elas, as principais, os destaques. Primeiro, fizeram os japoneses tratados comerciais com o Ocidente, fizeram uma reforma educacional, qualificaram a mão de obra, ou seja, especializaram, ensinaram a técnica, permitiram a entrada de capitais estrangeiros. Vamos lembrar que o Japão nessa época era um Japão feudal. Então, a partir da Revolução Meiji, você tem a Revolução Industrial acontecendo em território japonês. E aí você vai ter expansão de ferrovias, grandes bancos se instalando, poderosas companhias de navegação, forte produção têxtil, etc. Importante lembrar também que a gente tem muita gente migrando para cidades industriais, então o fluxo de trabalhadores é crescente, as condições precárias de trabalho estarão presentes, crianças trabalhavam nas fábricas, jornada de trabalho de 16 horas diárias, ganhavam menos que os adultos, passavam por castigos físicos decorrente da falta de produção, e a gente tem aí as vilas operárias se formando nas grandes metrópoles. Você tem muitas pessoas saindo do campo no mesmo período, o inchaço urbano não estando aí preparado, estruturado para receber essa quantidade gigante de pessoas, e aí muitas regiões com vilas precárias vão se originar nesse momento nas metrópoles. Vão surgir as primeiras metrópoles, a exemplo de Londres. Dentro da Segunda Revolução Industrial, é importante a gente lembrar também que o capitalismo ele passa por um aprimoramento. Por quê? Antes o capitalismo ele era industrial. Agora o capitalismo é financeiro. Qual que é a diferença? O capitalismo industrial, você tinha as fábricas lá, vamos imaginar aqui uma fábrica de produção têxtil. E aí você tinha o capital de giro, os lucros eram reinvestidos nessa fábrica e você tinha uma expansão da produção. Ok. Só que agora você não consegue fazer isso sozinho. Você precisa de empresas, de bancos, na verdade, né, instituições bancárias, que vão financiar, emprestar dinheiro para você produzir e também vão controlar as ações. Duas explicações aqui. Primeiro, por que os bancos vão entrar nessa? Porque na Segunda Revolução Industrial vão aparecer atividades muito caras que exigiam uma grande quantidade de capital. Montar uma siderúrgica, né, uma fábrica de aço, montar uma usina hidrelétrica, montar uma extratora de petróleo, tudo isso precisava de um capital muito grande e os bancos serão as peças-chave nesse momento, por isso o capitalismo se torna financeiro. E como assim banco controlando as ações? O que é uma ação? Uma empresa disponibiliza no mercado de capital partes dela e aí você compra essas partes dela, essas ações. Por que comprar essas ações? Porque se a empresa lucrar, você que tem a ação dessa empresa vai lucrar. O problema é se essa empresa quebrar. E aí você perde o dinheiro que você investiu. Mas sabe que nesse momento isso vai ganhar muita força. É o começo do mercado de ações, é o começo dos bancos aí controlando as empresas pelo meio financeiro. Você tem uma grande concentração de capital, você tem as empresas fazendo acordos para não quebrarem. Houve a primeira grande crise do capitalismo em 1873, e aí as grandes marcas, as grandes empresas vão ter uma série de medidas aí para não desaparecerem, para dominar o mercado. A exemplo do trust, do cartel e do holding. Uma delas, eu faço uma associação com você, um acordo com você para a gente controlar os preços, que é o cartel. A trust é a fusão de empresas, então a minha empresa junta com a sua para a gente dominar o mercado. E a holding é uma empresa grande com várias outras empresas de ramos diferentes. Então ela compra essas outras empresas ou funda essas outras empresas, mas a mantenedora é uma empresa maior. Então você tem uma série de atividades financeiras acontecendo nesse momento por conta de todo esse contexto. E o tema número 3, da página 249 até 255, é para falar sobre os Estados Unidos no século XIX, nesse momento de Segunda Revolução Industrial, que aconteceu uma guerra dentro desse país entre o Norte e o Sul. Por quê? Que é a chamada Guerra da Secessão.
porque manter a escravidão era uma polêmica. O Sul era a favor de manter, o Norte queria fazer a abolição da escravidão nas terras do Oeste, em que eles estavam aí expandindo o território norte-americano. E aí, quando um presidente chamado Abraham Lincoln, representando o Norte, é eleito, ele tinha um discurso ambíguo. Ele falava que onde tinha escravidão, continuaria, onde não tinha, continuaria não tendo. Descontentes com essa situação, o Sul acaba se separando, a Carolina do Sul acaba se separando e outros estados seguem atrás, e eles formam um país, os Estados Confederados da América. E aí, nesse momento, o Norte vai dar uma resposta. O Norte vai entrar em guerra, né, para recuperar o Sul. Características importantes. O Sul era escravocrata, marcado por latifúndio, agrário exportador, Partido Democrata representando, e era rural. Já o Norte era industrial, urbanizado, minifúndios, trabalho assalariado, e o Partido Republicano os representava. E eles, portanto, eram a favor aí de abolir a escravidão. A guerra acontece entre 1861 até 65. O Sul perde, por mais que eles tinham militares experientes, o Norte faz uma série de medidas com Abraham Lincoln para que desestruturasse o Sul. Eles acabam perdendo a guerra, tanto é que em 1863 é abolida a escravidão nos Estados Unidos. Muitos escravos do Sul vão fugir para o Norte para conseguir essa libertação e lutar ao lado das forças da União, ao lado das forças do Norte. A guerra acaba em 65, o Sul perde, volta a fazer parte dos Estados Unidos da América, 600 mil pessoas acabam morrendo nesse conflito. Pós-Guerra da Secessão, um grupo secreto racista chamado Ku Klux Klan se forma e eram veteranos do Sul. Eles não estavam satisfeitos com a situação que estava acontecendo, eles não estavam satisfeitos com a abolição da escravidão, e eles vão começar a fazer assassinatos, vão perseguir pessoas negras, principalmente, tá? Judeus, chineses e outros vão entrar nesses grupos de perseguidos, mas, sobretudo, a supremacia branca queria oprimir, suprimir os negros. Você tem também, nesse momento, esse grupo crescendo, outros grupos também, mas esse vai ser o de maior destaque. Nesse momento vão acontecer as leis Jim Crow, em 1870. Brancos e negros acabaram sendo considerados iguais, mas deveriam viver separados. A segregação racial acontece com muita força, parecido com o que foi o apartheid na África do Sul. E aí você tem brancos e negros frequentando lugares diferentes, só que não só frequentando lugares diferentes, mas tudo aquilo que era oferecido para o branco era muito melhor, e tudo aquilo que era oferecido para a população negra era pior. Estações de trem, restaurantes, escolas, barbearias, praças, etc. A KKK vai continuar crescendo até a Segunda Guerra Mundial, então ela vai ter uma participação expressiva aí na história dos Estados Unidos. E não esqueça, então, uma sociedade secreta racista que vem pós-Guerra da Secessão, na intolerância contra os negros. Vimos também nesse tema que os Estados Unidos vai expandir muito o território. Das 13 colônias do extremo leste, eles vão virar um país continental. De que forma? Alguns lugares eles vão comprar, por exemplo, a Louisiana da França e a Flórida da Espanha. Outra região, exemplo do Texas, eles vão colonizar, autorizado pelo México, depois o México pede com que eles saiam. Eles fizeram isso, eles permitiram isso para os indígenas não ficarem na região, e aí acontece a guerra no Texas. Os Estados Unidos não queria nem indígenas no Texas, nem mexicanos no Texas. E aí vai ter a guerra estourando entre 1846 e 47, e você tem a anexação de novos territórios. Nevada, Utah, Novo México, Arizona, uma parte do Colorado e a Alta Califórnia. Então, regiões que eram do país México agora fazem parte dos Estados Unidos. Uma coisa muito importante aqui é o Destino Manifesto. O que era o Destino Manifesto? Os Estados Unidos, estadunidenses, se consideravam o povo eleito por Deus para expandir os seus domínios, para levar a civilização até o oeste, na visão deles. A civilização indígena, a civilização mexicana não deveria estar lá, deveria ser dominada, estar sobre os braços estadunidenses, e eles vão então defender esse direito legítimo que é o Destino Manifesto, o povo eleito por Deus para expandir os seus territórios. E por fim, América para os americanos, doutrina Monroe, que era tentar afastar a influência europeia da América. Essa influência é afastada, mas aí você tem uma outra influência aqui,
na América muito forte, que é a própria influência estadunidense, né? Eu não deixo a Europa interferir e influenciar os rumos da história americana, mas eu, Estados Unidos, vou fazer. E a gente viu isso acontecendo em alguns casos específicos. Cuba é um exemplo na sua guerra de independência. É isso por hoje. Muito obrigado pela atenção e diga tchau.